Afinal, qual é o verdadeiro segredo do recomeço? O que te impede hoje de ver os recomeços que Deus tem colocado na sua vida? E qual é o recomeço que Deus tem chamado você para seguir e para trilhar ao longo da sua jornada de vida? Oremos. Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Queremos te agradecer porque neste momento nós estamos reunidos aqui em teu nome, não fisicamente, presencialmente, mas virtualmente, Pai. E sabemos que de todas as formas e de todas as circunstâncias ao qual nós nos reunimos, a tua palavra nos diz que quando dois ou mais estão reunidos em teu nome, a tua presença se faz presente. E nós queremos humildemente continuar pedindo a presença do Espírito Santo, para que desde o início até o final desta mensagem, o Senhor guie, conduza tudo de acordo com a tua santa e boa vontade, Pai. E que essa mensagem possa transformar as nossas vidas. E que a gente possa entender de que o Senhor deseja com que nós recomecemos a cada dia ao seu lado. Fique conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós já conhecemos um pouquinho da história do Jefferson. As pessoas que vão estar nos acompanhando através do YouTube também vão ficar sabendo um pouquinho mais, porque ele já tem alguns vídeos de seu testemunho. O Jefferson é um jovem de 21 anos. Até bem pouco tempo atrás, ele corria atrás do sonho de ser jogador de futebol, e um grande jogador, por sinal. Hoje, ele persegue um sonho de ser pastor. Hoje, ele trabalha para isso, está se preparando para isso, se preparando muito bem. E o que te impede de viver um recomeço, Jefferson? A palavra é com você. Vamos lá. Boa noite a todos. Para mim, eu quero dizer que é um privilégio estar reunido com todos vocês aqui nesta noite para trazer uma meditação, uma reflexão. Quero agradecer a Mônica pelo convite, pela oportunidade de se fazer presente aqui. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito alegre por receber essa oportunidade. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo irá nos conduzir através dessa mensagem. E como a Mônica disse, o tema é recomeço. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para cada um de vocês. Afinal, qual é o verdadeiro segredo do recomeço? O que te impede hoje de ver os recomeços que Deus tem colocado na sua vida? E qual é o recomeço que Deus tem chamado você para seguir e para trilhar ao longo da sua jornada de vida? A vida do cristão é composta por recomeços. Nós precisamos a todo instante, a todo momento, estar ouvindo a voz de Deus e estar recomeçando naquilo ao qual Ele deseja para a nossa vida. Quando nós pegamos alguns exemplos, nós vemos que recomeço, muitas das vezes, geram incertezas, geram dúvidas, geram medos e geram anseios na vida de qualquer pessoa. Porque nós, como seres humanos, temos um senso de sempre querer estabilidade, de sempre querermos estar sob o controle da situação. Tudo que é novo e nos traz algo para inovar a nossa vida, nos traz essas adversidades. E muitas das vezes as coisas parecem que estão fugindo do controle, porque elas não estão mais nas nossas mãos. Quando nós pegamos alguns exemplos na vida de uma pessoa que precisa fazer uma dieta, por exemplo. Como é o cardápio dessa pessoa? Geralmente ela come pizzas, lanche, chocolate. Ela sabe que precisa recomeçar, mas ela vai precisar fazer aí algumas renúncias, vai precisar ter foco, vai precisar ter determinação e vai precisar ter fé. Acreditar de que realmente essa mudança de hábito, essa mudança de vida irá trazer benefícios ao qual Deus tem apresentado para essa pessoa. Quando nós partimos para a palavra de Deus, nós percebemos que diversos cristãos, diversos judeus, na época do Antigo Testamento, tiveram que recomeçar. Quando nós pegamos no caso, por exemplo, de Noé, Deus olhou para aquela nação e disse, espera aí, esse povo está indo longe demais.
vamos ter que recomeçar. Então Deus levanta Noé e a sua família e pede para que ele construa o quê? Uma arca. E ao momento ao qual ele constrói uma arca, a gente percebe que Noé recomeça juntamente com a sua família. Quando nós vamos para a trajetória bíblica de outros personagens, percebemos também que Abraão teve que recomeçar. E eu fico imaginando a história de Abraão e tirando um grande exemplo daquele homem, porque realmente ele tinha uma tamanha fé gigantesca. Porque imagine só, Deus pedir para você, saia do meio da tua parentela e eu te guiarei para um lugar aonde você jamais conhece, e de ti farei uma grande nação. Foi exatamente isso ao qual Deus fez de chamado para Abraão. E a gente percebe que ele teve que renunciar, a gente percebe que ele teve que abrir mão de posições, de cargos, de status, de riquezas ao qual ele possuía, para agora ir para um caminho onde muito menos ele conhecia, mas ele teve fé de que realmente era Deus ao qual estava chamando. E nós percebemos que quando Deus ele nos chama para recomeçar, e quando ele nos promete algo em nossos recomeços, ele é fiel para cumprir. Abraão foi chamado para sair do meio da parentela dele, porque dele faria uma grande nação. E a gente percebe de que o judaísmo, o islamismo e o cristianismo vêm da linhagem de Abraão, que se tornou o pai da fé. Quando vamos para o Novo Testamento, percebemos outros apóstolos, discípulos que também tiveram que recomeçar. Temos o caso de um grande exemplo do próprio apóstolo Paulo. Antes mesmo de ser conhecido como apóstolo Paulo, tinha o seu nome conhecido como Saulo, um homem doutor da lei, de riquezas, de status, de fama. Mas quando ele tem um encontro com Cristo Jesus, ao momento em que Cristo fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde, quem és tu, Senhor? A gente percebe que ele teve um encontro com Cristo e Cristo pediu para ele recomeçar. E ele sabia que em meio a esses recomeços, ele teria dificuldades e adversidades ao longo do seu caminho. Porque ele era o perseguidor dos cristãos. Mas agora, quando ele é chamado, ele sabia que seria o perseguido pela causa de Cristo. Mas quando nós olhamos com os olhares humanos, nós podemos olhar e dizer, nossa, o apóstolo Paulo sofreu muito, porque realmente ele sofreu. Naufrágios, perseguições, prisões. Mas aos olhos espirituais, a gente percebe que ele teve um êxito e um sucesso tremendo. Depois de Cristo Jesus, ele foi aquele que mais levou pessoas para os pés da cruz, para o arrependimento de vida e para ter uma transformação ao qual Cristo estava chamando aquelas pessoas. Agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Daniel, no capítulo 1. O profeta Daniel, desde que eu entrei para a igreja, 2 anos atrás, tem sido o livro que eu mais tenho estudado até aqui. E eu quero fazer um parêntese com você nesta noite. Sei que o tema é recomeço, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Você sabe todos os eventos que antecedem a volta de Jesus? É importantíssimo nós estudarmos o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. A própria irmã White nos aconselha e nos adverte para que nós voltemos os nossos olhos para esses 2 livros, pois eles nos revelam o tempo do fim, o tempo ao qual nós nos encontramos, e revela também os eventos que antecedem antes da volta do nosso Criador. E é importantíssimo nós não depositarmos o nosso conhecimento na mão de terceiros. Nós precisamos cada dia mais ter esse encontro com a palavra de Deus para ouvir a voz do Espírito Santo falando sobre esses temas tão importantes a respeito da volta de Jesus. Mas quando nós lemos agora Daniel no capítulo 1, percebemos que a palavra nos diz o seguinte: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus,
e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Primeira pergunta que nós precisamos fazer para o texto. Como pode um Deus que tinha sua nação eleita, a nação escolhida para levar a mensagem adiante, entrega o seu povo na mão de um rei pagão? Um rei ao qual não tinha o Criador dos céus e da terra como Deus ao qual ele adorava. Como pode isso? Quando nós voltamos um pouquinho na trajetória histórica, percebemos que Deus a todo instante, a todo momento, esteve tentando conduzir este povo para ouvir a voz dele. Vemos que o momento de ápice da vida dos judeus foi no reinado de Salomão. Quando Salomão ele pede sabedoria a Deus para governar o povo, a gente percebe que aquele povo prosperava. O povo estava mais próximo da presença de Deus. E dá para a gente tirar uma grande lição aqui também a respeito de um líder. O líder ele tem uma grande influência na vida do povo de Deus, tanto para levantar o povo, quanto para derrubar um povo. No momento em que Salomão ele deixa com que todas aquelas influências ao qual ele possuía subisse para a cabeça, toda a desobediência de ouvir a voz de Deus tomasse conta dele, a gente percebe que aquele povo passou por um grande declínio espiritual. E qual foi essa desobediência ao qual o rei Salomão passou? Deus havia dito de que aquele povo não deveria se juntar com mulheres pagãs. E Salomão ele não se juntou apenas com uma mulher pagã, mas com 700. E, consequentemente, a sua adoração se corrompeu. Ele começou a levantar cultos a deuses pagãos, a deuses idólatras. E, infelizmente, a jornada do povo judeu daquela circunstância em diante foi um grande desastre. E Deus, como um pai que ama, a todo instante, a todo momento, esteve avisando: filhos, não vão por aí que você vai se machucar. Não vai por aí que você vai se machucar. Até que chegou um momento em que não teve jeito. O povo israelita se machucou. Aquele povo não ouviu pelo amor. Então uma profecia foi lançada de que eles passariam por 70 anos no cativeiro babilônico. E foi necessário para que eles entendessem que através dessa repreensão, quem era o Deus a qual eles deveriam adorar. Assim como um filho que vai por um lado e quebra a cara, muitas das vezes você precisa colocá-lo de castigo para que eles compreendam o caminho correto a ser seguido. E é exatamente por isso que o povo israelita foi entregue nas mãos do rei Nabucodonosor. O versículo 3 agora vai continuar dizendo: disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Então a gente percebe que agora o rei Nabucodonosor dá uma ordem para o rei Aspenaz que procurassem sábios, jovens promissores, para que fossem instruídos no conhecimento para auxiliar no palácio do rei, que fossem os homens de confiança. E quanta característica boa eles estavam procurando. Mas afinal, quem eram esses jovens? O versículo 6 nos diz: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E sabe, irmãos, qual é a característica que mais me chama a atenção em Daniel e os seus amigos? A gente percebe que o versículo 4 descreve todas elas, mas existe uma ao qual não é citado, que é a humildade. Daniel e os seus amigos, eles tinham a plena consciência de que todos os dons, de que todos esses talentos ao qual eles possuíam, era única e exclusivamente para honrar e glorificar o nome de Deus. E agora Deus estava levantando esses jovens em meio a um povo pagão para honrar
o nome do Criador. Mas agora esses jovens teriam que recomeçar. Imagine você, com 17 anos de idade, 18 anos de idade, tendo agora a sua fé provada. Porque mesmo o povo israelita tendo se apostatado, a bandeira o Deus ao qual eles adoravam ainda era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas agora, em meio à Babilônia, eles teriam que conviver com pessoas ao qual eram politeístas. Então, a fé deles seriam provadas. Mas, mesmo assim, Deus estava levantando aqueles jovens para recomeçar e testemunhar sobre quem deveria ser adorado. E agora a gente percebe que eles passariam por 3 provas. A prova física, a prova mental e a prova espiritual. A primeira prova que eu quero analisar com vocês nessa noite se encontra no versículo 4, no finalzinho ao qual a gente leu. Diz o seguinte: que fossem competentes para auxiliarem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. E por que esse é um desafio mental? Porque era extremamente perigoso eles se envolverem com a língua e a cultura dos caldeus. Porque, como eu disse, eles eram monoteístas e aquele povo era politeísta. E a gente sabe de que tudo o que nós pensamos, tudo o que nós vivemos, todos os nossos atos começam primeiramente aonde, irmãos? Na nossa mente. Então, tudo aquilo em que nós passamos de circunstância ao longo do processo da nossa vida, será o resultado ao qual as pessoas irão nos enxergar. Então, eles passariam por um extremo perigo de estar tendo contato com as coisas dos babilônicos. E eu fico comparando esses jovens com os nossos jovens dos dias de hoje. A cada dia mais a gente percebe que com tão pouca idade, nas escolas, nas universidades, teorias, filosofias têm sido levantadas que vai totalmente contra o que a palavra de Deus nos diz. Temos o exemplo da teoria da evolução. Em filosofias, temos filosofias, por exemplo, de Karl Marx. E são coisas totalmente contraditórias. E, infelizmente, isso tem afastado muitos jovens do caminho de Deus. E esse era um grande desafio ao qual Daniel e seus amigos teriam que enfrentar. Mas uma coisa, ao analisar a história de Daniel, a gente percebe que eles tinham bem cientes. O nome dos pais deles não são mencionados na Bíblia. Mas a gente percebe que eles tinham um grande alicerce, uma base sólida, uma grande estrutura. E na infância deles, eles tinham a plena ciência de quem eles deveriam adorar. E no momento ao qual eles estavam sendo desafiados, eles se lembraram de quem realmente eles deveriam levantar e defender com unhas e dentes, testemunhando através de sua vida. E hoje é um grande exemplo para os pais nos dias de hoje. Quando nós vamos para Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, percebemos que nos diz o seguinte: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. E exatamente isso que aconteceu com Daniel e seus amigos. Mesmo em meio a uma grande apostasia que Israel estava passando, eles não deixaram se corromper, porque eles tiveram uma grande estrutura e uma grande base sólida em sua infância. O segundo desafio que eu quero analisar com vocês é o desafio espiritual. Ele se encontra no versículo 7, que nos diz o seguinte: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. E por que esse é um desafio espiritual? Porque o nosso nome é a identificação. Quando alguém chama Jefferson, eu automaticamente irei olhar, porque é a forma como eu estou sendo identificado pela outra pessoa. Mas a circunstância do povo israelita e dos outros povos circunvizinhos, isso mostrava qual era o seu caráter e qual Deus você adorava. Quando nós analisamos o nome de Daniel, percebemos que o significado diz: Deus é meu juiz. Mas agora, quando ele tem um nome trocado,
percebemos que o significado de Beltesazar diz o seguinte: Baal proteja o rei. E agora influências externas estavam sendo introduzidas para tentar corromper a adoração de Daniel e seus amigos. Irmãos, vocês percebem que sempre na jornada histórica ao qual nós lemos na Bíblia, a questão da adoração sempre está em jogo. Quem você adora? Com quem você demonstra estar adorando? A adoração sempre esteve em jogo. Mas algo me chama muita atenção em Daniel e seus amigos. Que mesmo com todas essas pressões externas ao qual eles estavam enfrentando, com esses babilônicos tentando corromper a adoração deles, eles tinham a plena certeza e a plena convicção de quem eles adoravam. E por quê? Como eles tinham essa convicção? Porque eles tinham uma oração, uma íntima comunhão com Deus e tinha principalmente o estudo da palavra, o estudo das Sagradas Escrituras. E isso fortalecia fortemente para quem eles adorariam. E no momento da prova, eles não cederiam. E eles continuariam firmes e convictos na adoração do Deus Criador dos céus e da terra. E eles são de exemplos para nós nos dias de hoje. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Como está a sua identificação? Você tem recebido pressões externas? Creio que sim. Porque através da mídia, a cada dia mais percebemos que elas tentam corromper o caráter de Deus. Através daquilo em que nós lemos, através daquilo em que nós assistimos, ou através daquilo em que nós ouvimos. Mas se você tiver, irmão, uma íntima comunhão com Deus, através da oração e através do estudo da palavra, eu tenho a plena certeza de que você continuará ouvindo a voz do Espírito Santo. E no momento de prova você não cederá, e você será uma testemunha viva do Criador dos céus e da terra, assim como Daniel e seus amigos foram chamados para ser no tempo da Babilônia. Terceiro desafio ao qual eu quero analisar neste momento com você é o desafio físico. No versículo 5 nos diz o seguinte: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui, obviamente, a gente tem um pleno conhecimento de que Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque ali possuíam carnes imundas, bebidas alcoólicas. Mas sabe o que me chama muita atenção nesse desafio físico também? Foi a ousadia que Daniel e seus amigos tiveram. E por que a ousadia? Porque eles afrontaram o próprio rei. Essa ordem de que eles deveriam comer das finas iguarias vinham do próprio Nabucodonosor. E ir contra a vontade do rei naquela circunstância era você correr o risco de perder a própria vida. Porque o rei, ele tinha em suas mãos o poder de decretar a autoridade de absolver alguém ou decretar alguém ter a pena de morte. Então Daniel e seus amigos estavam correndo sérios riscos. Mas eles decidiram ser ousados e decidiram se colocar na mão do Criador. E sabe, Deus muitas das vezes ele permite com que nós passemos por desafios, mas ele nunca deixa com que os desafios sejam maiores do que nós podemos suportar. Mas quando nós nos posicionamos ao lado do Criador, ele nos concede misericórdia e ele nos concede solução para sair dos problemas. No versículo 9, nos diz o seguinte: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E qual foi a solução? No versículo 11.
Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo os vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou durante 10 dias. Então aqui Deus ele concedeu a solução. O Espírito Santo iluminou a mente de Daniel para ir falar diretamente com o chefe, rei Aspenaz. Mas o interessante é que da mesma forma como o Espírito Santo estava iluminando a mente de Daniel, ele também estava trabalhando no coração do próprio rei Aspenaz, para que ele aceitasse esse desafio proposto. Porque o maior medo do rei Aspenaz era também ir contra Nabucodonosor, porque ele sabia que Nabucodonosor tinha em suas mãos o poder de decretar tirar a vida ou absolver alguém. E ele sabia que se ele fosse contra, ele corria sérios riscos de estar entregando a sua própria vida. Mas o Espírito Santo trabalhou no coração daquele homem, e a gente percebe no versículo 14 de que eles o experimentou durante 10 dias. E o versículo 15 nos diz o seguinte, na continuação: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias do rei, e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Qual é o legume? E qual é a água que Deus tem apresentado para você? Qual é a solução que Ele tem apresentado para você sair dos desafios ao qual você está enfrentando? Se você se posicionar ao lado de Cristo e ouvir a voz do Espírito Santo, eu tenho a plena certeza de que Ele estará cuidando de você. E você será testemunha viva do Criador nesta terra. Porque Ele chama eu e você, nesta noite, para sermos como Daniel e os seus amigos. Nós estamos vivendo uma grande apostasia, uma grande Babilônia aí fora. E nós precisamos mostrar o amor do Criador. Nós precisamos a cada dia mais levantar essa bandeira e anunciar de que Cristo Jesus está voltando. Ele nos decretou uma missão de pregar as 3 mensagens angélicas, de pregar quem realmente deve ser adorado, como diz a mensagem angélica. Portanto, vamos deixar ser guiado pelo Espírito Santo e vamos deixar recomeçar ao lado dele. Mas continuando agora no versículo 17, percebemos o resultado. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios, mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Quantos dias eles passaram em testes? 10 dias. Quantas vezes eles se tornaram mais sábios? 10 vezes. Então, para cada um dia de fidelidade, Deus concedeu um dia mais, uma vez mais, de sabedoria. Então, novamente eu pergunto, qual é o verdadeiro segredo do recomeço? É a fidelidade. Quando nós nos colocamos na mão do Criador, quando nós oramos, quando nós estudamos a palavra, e quando nós temos o senso de missão, de mostrar quem deve ser adorado, Ele nos concede essa sabedoria, essa inteligência para pregar e anunciar o Evangelho e as 3 mensagens angélicas. Agora eu quero contar a história de um jovenzinho que tinha 3 anos e 8 meses de idade. Esse jovenzinho, ele sonhava em desbravar o mundo.
se tornar um jogador de futebol profissional. Sonho que todo garoto na infância possui. E como um garotinho que amava futebol, chegou no pai e disse: papai, eu quero me tornar um jogador de futebol profissional, me coloca na escolinha? E o pai, como um amante do futebol, ficou feliz em ouvi-lo. Tá bom, filho, eu vou levar você na escolinha. Quando ele chegou nessa escolinha, o pai conversou com o treinador e, infelizmente, ele teve que ouvir algo que foi muito triste para ele. Olha, o seu garoto não vai poder começar a treinar conosco, porque a idade permitida é com 5 anos de idade. E o seu garoto só tem 3 anos e 8 meses. E isso pode atrapalhar no desenvolvimento dele, porque essas outras crianças são muito maiores que ele. Ele pode criar traumas no processo da jornada de vida. Então é melhor que você espere com que ele complete os 5 anos para retornar aqui novamente. Mas aquele pai olhou para o filho triste de ouvir aquilo, e o filho continuava insistindo: papai, eu quero me tornar um jogador profissional de futebol, eu quero entrar na escolinha. O pai conversou novamente com o treinador e ficou resolvido o seguinte: olha, se o seu filho suportar a pressão e no final do treino ele sair alegre e feliz, você pode inscrevê-lo. Ele vai dar continuidade na escolinha aqui conosco. E foi exatamente isso que aconteceu no final daquele treino. Aquele jovenzinho saiu feliz, pulando, alegre, porque ele estava realizando um objetivo que era entrar na escolinha. E passaram-se alguns anos, quando ele completou seus 6 anos de idade, ele começou a disputar alguns campeonatos. Em Jacareí, em São José, em Taubaté. Ele começou a ganhar conquistas e troféus em equipes e também individuais. Se tornou melhor jogador de alguns campeonatos, artilheiro. Até que com os seus 8 anos de idade, ele chegou em uma escolinha em São José dos Campos. E essa escolinha tinha parcerias com equipes profissionais de futebol, em especial com a equipe do São Paulo Futebol Clube. E aquele treinador dessa escolinha tinha um grande carinho, um grande apreço pelo futebol desse menino. E ele não demorou muito para anunciá-lo para a equipe do São Paulo Futebol Clube, que estava vindo marcar um amistoso contra essa escolinha de São José dos Campos. Aquele menino, quando ficou sabendo que iria jogar contra a escolinha, contra a categoria de base do São Paulo, ele não conseguiu nem dormir à noite, de tamanha ansiedade e tamanha felicidade que ele tinha. Amanheceu e foi para esse amistoso. O treinador dessa escolinha conversou com os dirigentes, com os treinadores da equipe do São Paulo, dizendo: olha, tem esse menino para estar mostrando para vocês, ele tem 8 anos de idade, ele tem um grande potencial. E, infelizmente, novamente, esse jovenzinho teve que ouvir a mesma coisa que ele ouviu quando ele tinha seus 3 anos e 8 meses de idade. Olha, esse garoto é muito novo. Os meninos ao qual eu trouxe para estar marcando esse amistoso são da categoria sub-11. E ele pode atrapalhar o desenvolvimento da carreira, do processo da sua juventude, ele pode criar traumas. Mas ficou conversado que ele entraria faltando 5 minutos dessa partida. E quando esse jovenzinho entrou, na sua segunda bola ele acabou fazendo um gol. E para a felicidade dele, no final da partida, os dirigentes do São Paulo chegou até o pai e até esse treinador e disse: olha, no ano que vem, em fevereiro, o seu garoto estará treinando conosco na equipe do São Paulo Futebol Clube, no CT de Cotia. E foram-se dos 9 até os 14 anos de idade, onde ele ficou sendo monitorado. De 3 em 3 meses, ele ficava uma semana alojado na equipe do São Paulo Futebol Clube, para ver o desenvolvimento, para ver a evolução dele dentro do futebol. E quando ele completou os seus 14 anos, que é a idade permitida para que um garoto saia de casa para morar em uma concentração, ele se mudou agora para São Paulo. E agora ele teria que recomeçar a sua vida. Mesmo sendo um sonho, mesmo sendo uma grande alegria, uma grande felicidade, ele também tinha consigo algumas tristezas, porque ele teria que abrir mão de estar com a família, ele teria que abrir mão dos seus amigos de infância, para estar seguindo para uma nova jornada, para um novo caminho,
e para um novo sonho ao qual desde a sua infância ele almejava chegar. Mas aquele sonho prevaleceu no coração dele. Mesmo em meio a esses desafios, adversidades e tribulações que pareciam estar em seu caminho, ele tinha plena ciência e a plena certeza de onde ele queria chegar. Então, seu sonho foi muito maior do que todos os desafios e obstáculos que pareciam atrapalhar o seu caminho. Então, dos seus 14 anos de idade, no primeiro ano, ele foi emprestado para a equipe do Pequeninos do Jockey, para ganhar experiência para que quando no Sub-15 ele chegasse, disputasse o campeonato juntamente com os outros garotos também. E nesse campeonato ao qual ele foi emprestado, eles disputaram 5, sendo campeão de 4. E foram campeonatos na Europa. Ele acabou marcando mais de 40 gols na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca e na Suécia. Então ele retorna para o São Paulo, com experiência, com uma bagagem, e quando ele joga o Sub-15, ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista pela equipe do São Paulo, e ele começou a desbravar. E aí, depois de São Paulo, ele teve passagens pela equipe do Palmeiras, pela equipe do Santos, até chegar na equipe do Criciúma, onde ele chegou até subir para o profissional. Mas no meio dessa trajetória toda, ele tinha uma tia, que é adventista do 7º dia. E essa tia fez um convite para esse garoto. Jefferson, vem aqui para você conhecer a igreja adventista do 7º dia. E aquele garoto ficou feliz da vida, porque desde a sua infância, ele foi criado em um berço evangélico. A mãe educou ele nos caminhos do Senhor. Então, ele sempre esteve conectado de alguma forma com a vida espiritual. Mas em sua infância, ele sempre tinha um grande desejo de estudar a palavra de Deus. Ele sempre se programava todos os anos. Esse ano eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só que ele nunca conseguia sair de Gênesis, porque ele não compreendia nada pela pouca idade. E as igrejas ao qual ele frequentava em sua infância também não tinha tanto hábito de abrir as Sagradas Escrituras. Então ele não tinha um preenchimento real sobre o que Deus dizia através da palavra. E quando ele recebeu esse convite para ir na igreja adventista do 7º dia e ouviu o sermão, ele sentiu realmente é aqui em que eu devo estar. Passou algum momento, a tia fez um convite para ele, Jefferson, vem aqui na minha casa para você poder estudar mais sobre a palavra de Deus. Meu esposo está recebendo estudos para um eventual batismo e eu quero que você participe. Ele, feliz da vida, não pensou 2 vezes, aceitou o chamado da tia. Então, o pastor da igreja, deste jovem, começou a dar os estudos, ele começou a descobrir mais sobre o sábado, sobre outras doutrinas, e ele já não tinha mais dúvidas sobre a mensagem adventista, ele já estava convencido de que a igreja adventista do 7º dia é a igreja remanescente do povo de Deus, que é a igreja que irá pregar as 3 mensagens angélicas dos últimos dias. Mas mesmo em meio àquela pouca idade, mesmo em meio a ele estar convencido, acabou pesando na balança. E agora? Por qual caminho eu irei seguir? Eu irei fazer a vontade de Deus para a minha vida? Ou eu irei seguir o meu sonho de infância? E qual caminho você acha que esse jovem seguiu? Naquele momento ele seguir os seus sonhos. Fazer a vontade de se tornar um jogador profissional de futebol. E todas as vezes ao qual ele ia jogar no sábado, ou ele ia treinar no sábado, ele sentia algo diferente. Ele sentia o Espírito Santo trabalhando ali com ele e vinha em sua mente que ele estava fazendo errado. E ele tinha plena consciência disso. E foi um grande processo. Até que quando ele completou seus 19 anos de idade, ele havia acabado de sair do Criciúma para ir para o Paulista de Jundiaí para assinar o primeiro contrato profissional. Ele estava passando por um período de avaliação. E numa quarta-feira, quando ele acordou, ele recebeu uma mensagem que fez com que ele descesse as lágrimas. Fez com que uma tamanha felicidade ao qual não cabia no peito fazia-o vibrar grandemente. E essa mensagem era de um pai.
de um pai ao qual ele orou ao longo de toda a vida juntamente com a família, para que tivesse experiência com Deus. Porque esse pai nunca havia aberto uma Bíblia ao longo da vida. Acreditava em Deus, mas não conhecia nada da área espiritual. E de repente, numa madrugada, umas 2, 3 horas da manhã, esse pai estava dormindo na sala. E quando ele acorda, ele se depara com a TV ligada da sala. E em qual canal você acha que estava ligado? A Novo Tempo. E qual programa você acha que estava passando? Chega mais perto. E tudo o que o pastor dizia, esse pai fazia. Ele se ajoelhou na frente da televisão, pediu perdão para Deus, acordou a esposa, pediu perdão para a esposa. E ele imaginou aquela sala num cenário totalmente diferente. Sentiu a presença de anjos ao lado dele. E quando acabou a programação, ele desesperadamente dizia para a esposa: Raquel, vamos para a igreja? E essa esposa respondia: mas que igreja? 2, 3 horas da manhã? Espera amanhecer. E foi aonde esse pai mandou essa mensagem para esse garoto, dizendo o seguinte: olha, eu quero ir na igreja ao qual você frequenta hoje à noite. Porque mesmo aquele jovem ainda não tendo tomado a decisão, ele dizia para todas as pessoas que a igreja ao qual ele frequentava era a igreja adventista do sétimo dia. E aquele pai falou o seguinte: eu quero ir na sua igreja hoje à noite. E um dia eu quero me batizar. E aquilo foi uma grande felicidade para esse jovem. E quando ele retornou para casa, ele estava vivendo alguns conflitos, algumas batalhas espirituais internamente consigo. Então, ligaram para a tia para que o pastor o auxiliasse, dizendo alguns conselhos, falasse a respeito dos temas ao qual ele estava vivendo. Porém, o pastor não conseguiu ir, estava atendendo o irmão. Então, ele mandou um ancião da igreja. E o ancião, ao chegar, fez uma pergunta que marcou muito a vida deste jovem naquela circunstância. Ele disse o seguinte: olha, você já orou a Deus para saber se realmente essa é a vontade de Deus para a sua vida? Que você se torne um jogador profissional de futebol? Aquele jovem ficou refletindo, pensando nessa mensagem, ao qual o ancião havia deixado ali para ele. E então ele retornou para a concentração do Paulista de Jundiaí, onde ele estava passando por um período de avaliação para assinar o seu primeiro contrato profissional. Os dois continuam mantendo contato, e ele também manteve contato com o pastor da igreja ao qual ele visitava. E nessas mensagens, ele começou a receber alguns videozinhos no WhatsApp, aqueles vídeos de 3 a 4 minutos. E em uma terça-feira, ele estava passando por um grande conflito. E ele recebe esse vídeo. E parece que aquele vídeo tinha sido feito única e exclusivamente para esse jovem. Todas as dúvidas, tudo que ele estava vivendo, aquele vídeo falava com ele. Ele sentiu a voz de Deus falando com ele naquele momento. Amanhece, uma quarta-feira. Outros conflitos a qual ele estava vivendo. Fortemente, ele recebe um novo vídeo. E mais uma vez, ele sente que aquele vídeo estava falando única e exclusivamente com ele. Então ele não foi treinar. Ele ligou na Novo Tempo, assistiu o programa Na Mira da Verdade. Após assistir o programa do Na Mira da Verdade, ligou para sua mãe e disse o seguinte: olha, mamãe, eu estou deixando de jogar futebol. Sério, filho? Mas por quê? Lembra que eu fiz algumas visitas na igreja adventista, eu estive estudando mais sobre a palavra de Deus, e ali fala que nós devemos guardar os 10 mandamentos da palavra. Inclusive, o quarto nos pede para que nós guardemos o sábado.
Sim, filho, eu lembro. Por isso, mãe, eu estou parando de jogar futebol porque, infelizmente, eu estou tendo que transgredir o mandamento para seguir o meu sonho. E aquela mãe disse o seguinte: Olha, filho, eu estou aqui para te apoiar, independente de qual for a sua decisão. Se você for seguir no futebol ou se você for ir para a igreja, seguir a vontade de Deus. E para aquela mãe, ela pensava o seguinte: meu filho está deixando a carreira de futebol para vir para a igreja. E aquela mãe sempre educou esse filho nos caminhos do Senhor. Mesmo ela não tendo uma quantidade totalitária de luz da palavra, ela sempre foi uma pessoa muito sincera com Deus. Uma pessoa ao qual criou os filhos para devolvê-lo para o Senhor. Então ela pensou o seguinte: olha, meu filho está trocando o futebol por algo muito bom para a vida dele. Então a minha mãe recebeu de uma forma equilibrada naquele momento. E logo após ter desligado, o dirigente do Paulista de Jundiaí manda uma mensagem dizendo o seguinte: olha, eu preciso que você venha na minha sala agora. Aquele menino jovem pensou: ele deve falar alguma coisa que eu não fui treinar hoje, né? Quando ele chegou lá, o dirigente já virou dizendo: nossa, a gente está gostando demais de você aqui. A gente tem planos que você joga a Copa São Paulo conosco no final do ano. A gente tem planos que você assine um contrato aqui conosco profissional. E temos planos também de mandar 2 jogadores 9-9, que é da categoria desse jovem, para a Itália. Porque nós estamos com parcerias com clubes de lá. Aquele jovem respirou fundo, virou para esse dirigente e disse o seguinte: sério, mas eu tenho uma coisa para estar te dizendo. Eu estou querendo parar de jogar futebol. Aquele dirigente olhou assustado, mas como assim? Parar de jogar futebol? Ele, é porque eu estive estudando mais sobre a palavra de Deus e ele pede com que nós guardemos os 10 mandamentos, incluindo a guarda do sábado. E esse jovem fez uma pergunta: olha, se eu continuar jogando, eu vou ter a oportunidade de guardar o sábado aqui com vocês? Ele disse: olha, infelizmente, você não irá conseguir, porque um dos dias que a gente mais precisa de você é no sábado. E aí aquele dirigente ficou insistindo: mas esse é o jovem de todo garoto, esse é o sonho de todo jovem, de todo garoto que está aí fora, e você simplesmente pega e joga fora? Você é um jovem que tem potencial, tem talento para chegar a jogar em clubes da Europa. Guarda outro dia, não tem outro dia para guardar? E na mente desse jovem ele pensou o seguinte: o assim diz o Senhor deve valer muito mais do que o assim diz o pastor, o assim diz o líder religioso, ou assim diz qualquer outra pessoa. Se está escrito que é para guardar, é porque é para guardar. Se Deus escreveu nas tábuas de pedra com o seu próprio dedo, é porque é para ser guardado. E aquele jovem falando com aquele homem, com aquele rapaz, e aquele rapaz insistindo: não, mas vai para outra igreja. Não tem outra igreja ao qual você pode frequentar? Aqui tem vários meninos também que são evangélicos. E aquele menino, ao analisar hoje toda essa situação, ele percebe de que, não, o lugar que ele deve estar realmente é na igreja adventista do sétimo dia. Essa é a igreja ao qual Deus levantou para ser o povo remanescente, como eu disse, para pregar as 3 mensagens angélicas. Não há outra igreja que interprete o livro de Daniel e Apocalipse com a mesma luz ao qual nós temos. Não tem outra igreja que pregue sobre o tema do santuário, sobre os temas do juízo, sobre os temas do mandamento de Deus. Então não tem outra igreja para estar, senão a igreja adventista do sétimo dia. Passaram-se 3 semanas. Esse jovem voltou para a cidade dele. E para a felicidade dele, ele se batizou e tomou a melhor decisão e a melhor escolha que ele poderia tomar em sua vida.
E sabe, irmãos, parece que muitas das vezes as coisas acontecem por acaso, mas não é. É providência de Deus. No dia do batismo desse jovem, o pastor estava ali falando sobre os objetivos, sobre os planos, sobre as novas metas ao qual esse garoto possuía. E quando ele desce da apresentação ao qual o pastor estava fazendo, no final do culto, e volta ao seu lugar ao qual ele estava sentado, ele percebe que uma pessoa o aborda. E essa pessoa era um pastor de publicações, um pastor de comportagem. Ele passou o culto todo sentado na frente desse jovem. Esse jovem não o conhecia e tampouco o pastor o conhecia. Mas quando ele ouviu a história desse jovem, como um pastor visionário, ele não perdeu a oportunidade. Fez o convite, vamos comportar? Esse jovem pensou, comportar? O que é isso, comportar? Ele falou, vou pegar o seu telefone e durante a semana eu vou te ligar para te explicar melhor sobre o que é essa obra maravilhosa. Ele ligou para esse jovem. Falou, olha, esse é um trabalho missionário, ao qual as pessoas vão de casa em casa, vai nas empresas, dão palestras, que tem como intuito vender livros missionários, livros de saúde, para que as pessoas possam ter os primeiros acessos do conteúdo dessa mensagem para serem conectados com a palavra de Deus. E todos os pastores passaram por essa obra tão maravilhosa. E eu não tenho dúvidas de que você também precisa estar na obra da comportagem. E esse jovem, na primeira instância, teve medo. E sabe por que ele teve medo? Porque as suas maiores dificuldades, as suas maiores limitações ao longo da sua jornada de vida, sempre foi falar em público, sempre foi contactar pessoas, fazer amizade com pessoas ao qual ele nunca teve o contato na vida. Quando ele estava jogando e os repórteres vinham até ele para poder entrevistá-lo, ele passava do outro lado do campo, fugindo dos repórteres, só para não ter que expor as suas ideias e as suas opiniões. E ele sentiu medo exatamente por isso, porque a obra da comportagem você lida diretamente com o público. Você lida diretamente com pessoas ao qual você não conhece. Mas mesmo em meio a esse medo, essas dificuldades e adversidades que ele sabia que teria que enfrentar ao longo dessa obra tão maravilhosa, ele não tinha dúvidas de que aquele pastor estava sendo apenas um instrumento nas mãos de Deus, mas de que aquele chamado estava vindo do próprio Criador. Então, ele percebeu de que os planos de Deus deveriam ser muito maiores do que as suas dificuldades e as suas limitações. Foi para a primeira semana de comportagem, foi um desafio tremendo na vida desse jovem. Gaguejava para falar com as pessoas, não conseguia se expressar, mas no final da campanha, ele saiu com resultados positivos. E numa segunda campanha de comportagem, para a honra e glória de Deus, esse garoto teve a oportunidade de fechar uma bolsa de estudos. E para vocês terem uma ideia, irmãos, para você fechar uma bolsa de estudos, você tem que vender R$30 mil em uma campanha. E para a honra e glória de Deus, esse jovem conseguiu. E as maiores dificuldades e maiores limitações ao qual ele possuía, Deus o utilizou para que ele fosse um canal de bênção. E hoje eu estou aqui, irmãos. Esse jovem ao qual Deus tem projetado sonhos, objetivos de se tornar um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu percebo Deus cuidando de cada detalhe, de cada recomeço que eu tive que tomar ao longo do processo da minha vida. E novamente eu pergunto a cada um de vocês, o que te impede de viver um recomeço? Os medos? As dificuldades? As adversidades? As incertezas ao qual você pensa que terá ao longo do processo da sua vida? Dê o primeiro passo. Pedro só andou sobre as águas porque ele deu o primeiro passo.
O Mar Vermelho só se abriu porque Moisés colocou o cajado e o povo israelita marchou adiante. Então, dê o primeiro passo. Tá com medo? Vai assim mesmo. Você sabe que vai enfrentar obstáculos? Vai assim mesmo. É Deus quem está te chamando. É Deus que está pedindo para você recomeçar. E se Deus está te chamando, Ele irá cuidar de cada detalhe da sua vida. E assim como Ele esteve cuidando de mim, esteve cuidando do apóstolo Paulo, esteve cuidando de Abraão, esteve cuidando de Noé e esteve cuidando de Daniel e os seus amigos, Ele também estará cuidando de você. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus que é eterno. É o Deus imutável, o Deus que não muda. As promessas ao qual Ele fez para o povo no Antigo Testamento é a mesma promessa ao qual Ele nos faz hoje. Nós devemos recomeçar ao lado de Cristo a cada dia, fazer a vontade dEle, porque os planos dele são muito maiores do que os nossos planos. E lembre-se que o maior recomeço ao qual Ele nos chama é para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Para que através de nós, pessoas possam ser alcançadas e levadas para ter a oportunidade de ouvirem essa mensagem tão bela, tão magnífica que é a volta de Jesus. Para que a gente seja agentes de esperança, para que pessoas possam ser convertidas e levadas ao pé de Cristo Jesus. E Cristo Jesus nos chama hoje para estarmos conectados à videira, para que o nosso caráter possa ser moldado, para que o nosso caráter possa ser transformado. Porque o maior desejo de Cristo Jesus é salvar as pessoas que estão aí fora, mas também, principalmente, salvar a cada um de nós. Então, nos conectemos à videira. Recomecemos ao lado de Cristo, porque eu tenho a plena certeza e a plena convicção de que esse é o melhor caminho e a melhor escolha que cada ser humano pode fazer na face da terra. Que Deus abençoe a cada um de nós, que a graça e a paz de Cristo permaneça conosco ao longo de toda a semana. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigada, Jefferson. Enquanto você ia falando, quando você tocou na questão do batismo, eu voltei um pouquinho no tempo e posso dizer que foi um batismo lindo, foi um batismo emocionante, onde a gente pôde sentir o Espírito Santo invadindo a igreja aquele dia. Muito obrigada por ter estado conosco. Fique à vontade para voltar outras vezes. O Alei chegou aqui, bem-vindo. Agradecemos mais uma vez todos que estiveram presentes conosco hoje, feriado. Algumas pessoas não conseguiram entrar, infelizmente. Tivemos alguns probleminhas técnicos e algumas pessoas não puderam participar conosco. Temos aqui a Luísa. Obrigada, Luísa. Temos o Matheus também. Muito obrigada pela companhia de vocês. Davi, a Emília, a Rosângela, né, pessoas que estão sempre aqui conosco. Queremos lembrar que próxima segunda-feira nós vamos ter o retorno do G e da Julimar, que vão voltar conosco com o Ele Vive Parte 2. E lembrando também que na próxima quinta-feira, a pergunta é: o que agrada a Deus? O Péricles vai estar com uma mega equipe respondendo para nós essas e outras perguntas. Jefferson, o Péricles, que é o nosso anfitrião, ele tem um canal no YouTube, onde toda quinta-feira ele reúne várias pessoas, vários especialistas, grandes pastores, num debate muito gostoso, muito edificante no canal do YouTube. Na próxima quinta, 20 horas no horário de Brasília. Ale, tem algum pedido de oração? Algum agradecimento?
Mônica, o Davi quer falar. Oi, Davi, pode falar. Estou feliz em ver o Jefinho aí. Ele sabe do carinho que tem por ele. Falando como pastor, né? É isso mesmo, Jefinho. Parabéns. Eu já o vejo como pastor, já falei para ele. Hoje. Quem viu ele no começo e agora, com a profunda mensagem que você trouxe para a gente, muito obrigado. Estou muito feliz por você. Eu sei que você teve algum momento que você estava indeciso com relação à teologia, que não passou a primeira vez no vestibular, mas não desistiu, né? Que legal. Feliz por você. Você mora no nosso coração, tá bom? Obrigado pelo carinho, Davi. Também tenho um grande carinho aí por você. Desde que eu cheguei na igreja, você, a Mônica e outros irmãos me receberam tão bem. E eu sou muito grato por esse carinho que vocês têm aí comigo também. O Jefferson estava falando de timidez. Na gravação que vai para o YouTube amanhã, eu vou deixar aqui o link embaixo da primeira entrevista que eu fiz com ele, para vocês verem a diferença que é o Jefferson quando estava começando e agora quando ele já quase pastor, como ele está eloquente, como ele tomou propriedade da palavra, como ele sabe o que está falando. Deus realmente, meu amigo, te capacitou, você soube receber o Espírito Santo. Parabéns. Parabéns pelo seu ministério, que você cresça cada vez mais dentro dessa profissão que, na verdade, é um chamado de Deus, né? A gente que é líder, a gente de ministério, a gente sabe muito bem que, às vezes, a gente não dorme, às vezes o telefone toca de madrugada, e quando toca de madrugada, é um Deus nos acuda, né? Eu quero fazer um pedido, eu quero fazer um agradecimento especial. O pessoal aqui do grupo lembra do Odilon, que ele teve um problema de aneurisma. Manaus, nessa pandemia, todos os hospitais preocupados com o Covid, e ele conseguiu uma equipe, ele conseguiu uma ambulância, equipe para conter o sangramento na cabeça dele. Aparentemente, ele tinha ficado sem sequelas. Ele teve alta, ele foi operado, ele teve alta. Nós oramos por ele. Oramos por ele hoje, no início também. É um fato importante. E agora, ele teve que voltar essa semana por causa da falência dos seus rins. Ele chegou lá no Hospital João Lúcio e os médicos disseram que ou era transplante ou morte. E nós oramos também no nosso grupo por ele novamente. E hoje ele está em casa. Glória a Deus. Eu falei com o médico, que é meu primo. Ele disse: Alessandro, eu posso te mostrar um exame de quando ele chegou aqui e o exame de 48 horas depois. Eu não sei o que aconteceu. Eu disse para ele: você sabe o que aconteceu, você já frequentou a igreja e você não sabe, você está dizendo que não sabe o que aconteceu porque está relutando em confessar que aconteceu um milagre na sua frente. Ele falou: você tem razão, aconteceu um milagre. E a primeira coisa que o Odilon fez foi me ligar e dizer que vai participar do meu ministério. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, não é mérito meu, não. Primeiro de Deus, mas é mérito do nosso grupo, que é um grupo de 50 pessoas que ora de verdade por todos os pedidos de oração que chegam conosco. Essa é a importância desse PG. Uma palavra do Jefferson, que ele trouxe agora, que eu já conhecia, mas agora ele tomou propriedade daquilo que Deus lhe deu e fez isso com tanta maestria que não ficou dúvida. E a gente precisa, na verdade, contemplar o Espírito Santo agindo no nosso grupo, agindo do nosso lado. Porque Odilon é um amigo querido, um amigo particular, ele já me socorreu quando eu tive dificuldades, e a única coisa que ele pediu para mim foi oração. E nós oramos. Eu orei com ele antes de ele entrar na sala de cirurgia. Eu orei com o Odilon. Eu mandei uma oração para a esposa dele. E eu mandei aquela lista de pessoas que nós oramos todos os dias. E ela agradeceu imensamente cada um de vocês. Muito obrigado. Que nós continuemos sendo esse elo forte, usando essa ferramenta forte, que é a oração.
não só para curar, mas para nos defender também. É isso. Amém. Amém. Eu quero agradecer ao Jefferson, porque eu sei que é propósito de Deus, que hoje Deus falou com um jovem também, com uma pessoa que está ouvindo, que está participando hoje. Eu tenho certeza que Deus usou a sua história para dar luz aos caminhos dessa pessoa. Essa pessoa sabe que Deus está falando com ele nesse momento que você contou o seu testemunho de vida. Amém. Eu quero agradecer a Deus por isso. Dói, porque eu vou sentir saudade, mas a alegria de saber que Deus vai fazer maravilhas na vida dessa pessoa é muito maior do que qualquer coisa. Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe, lhe fortaleça e faça de você um instrumento para outros jovens. Siga em frente e não tema, como você disse, para essa pessoa não temer, assim eu também digo a você, não tema, o Senhor é contigo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Enquanto o Ale falava do primeiro vídeo que o Jefferson fez para nós, eu lembro que nós tivemos que repetir algumas perguntas várias vezes, porque acredito que vocês não saibam, mas quem entrevistou o Jefferson para o Caminhando para Cristo fui eu. E ali, tanto eu quanto ele, estávamos meio que numa pilha. Algumas vezes, a gente parava, a gente ria muito de nervosismo, e nós tivemos que repetir várias vezes. E eu vi o Jefferson algumas vezes na rua, saindo para a comportagem, como Deus foi capaz, a gente não tem dúvida, mas como ele se dispôs a ir. Porque, de repente, um menino tímido, um menino que fugia das câmeras, um menino que fugia dos microfones, um menino que fugia de falar com as pessoas. Não é? De repente, hoje, o Ale, acho que não ouviu, mas o Jefferson hoje dá palestra nas empresas, Ale, de motivação. Entende? Glória. Então, como é que Deus pega? Como é que Deus molda? Como é que Deus Quer saber? transforma? Eu sei que ele faz isso porque ele é um trainer agora, né? Isso. Eu acompanho ele. Então, assim, louvado seja Deus, Jefferson, por sua vida, louvado seja Deus pela sua escolha, louvado seja Deus, eu não digo nem pela sua escolha, louvado seja Deus por Deus ter lhe escolhido e você ter aceito. Tá bom? Amém. Muito obrigada a todos. Jefferson, você ora, por favor. Amém. Ora sim. Vamos curvar nossas frontes. Oremos. Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Queremos te agradecer imensamente porque a presença do Espírito Santo esteve em nosso meio. Obrigado porque o Senhor tocou o coração de pessoas com esta mensagem, Pai. E que todas as pessoas que aqui se encontram possa se deixar a cada dia mais ser conduzido pela tua presença, recomeçar nas áreas ao qual o Senhor tem pedido para que recomecem e que eles possam continuar sendo um instrumento em tuas mãos, Pai, para continuar levando essa mensagem de esperança de que Cristo Jesus irá voltar. De que a cada dia mais nós também possamos nos prepararmos, Pai, através da oração e através do estudo da palavra. E eu louvo ao Senhor porque este PG é um grupo que ora, Pai. Um grupo que intercede pelas pessoas. E como realmente a oração intercessória ela tem poder, Pai. Não porque nós estamos orando, mas porque o Senhor nos ouve. Porque o Senhor atende os nossos pedidos. O poder ele vem do alto. E nós louvamos e agradecemos porque o Senhor é bom. E porque a sua misericórdia se estende para este grupo e para cada um de nós
todas as manhãs, Pai. Continue a cuidar desse PG. Continue a usar cada pessoa que irá vir ministrar a palavra, trazer uma mensagem ao qual o Espírito Santo tem mostrado aos pregadores, aos preletores dessa mensagem. E que muitas pessoas, muitas almas possam ser transformadas e tocadas, e lições possam ser aprendidas através de cada pregação em que será traga em cada uma dessas noites, Pai. Cuide de nós, nos dê uma semana abençoada na tua companhia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.